Bom dia, hoje é segunda-feira, 4 de agosto, memória de São João Maria Vianney, patrono dos padres. O texto de hoje está em Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O nosso texto hoje é marcado aqui pela compaixão de Jesus em relação à multidão faminta e sofredora e a sua multiplicação dos pães como um gesto que prefigura a Eucaristia. Esse texto aqui é marcado por muitos detalhes, vale a pena a gente prestar atenção em alguns. Primeiro, Jesus ele vai meditar e rezar a morte de João. Com certeza Jesus reza o seu futuro, reza a dimensão profética da missão. E obviamente isso lhe inquieta, interiormente. O susto, o luto, o risco da profecia, da missão. Então Jesus reza os fatos da vida e da sua peregrinação. Depois Jesus que cura as multidões e se compadece delas, se compadece e cura as multidões. Ele estava num lugar à parte. Então Jesus tira um tempo para descansar, se enche de compaixão e cura aquele povo. Depois, os discípulos, percebendo que a multidão não queria desgrudar de Jesus, pede que ele as despedisse. E aqui a questão da comida, Estava faltando comida para o povo estava com fome, a distância era longa. E o apelo que Jesus faz aqui é a partilha, Dá-lhes vós mesmos de comer. O ministério de Jesus não é um ministério mágico, é um ministério também que provoca as estruturas, a mentalidade humana, as estruturas de poder, a lógica a lógica do lucro, a lógica que domina a sociedade. Jesus ele tenta provocar essa estrutura desigual a partir das consciências. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho condições de mudar a estrutura injusta desse mundo. Mas a provocação que Jesus faz é muito pessoal. Deem vocês mesmos de comida para esse povo. Então, Jesus quer dizer que, olha, se cada um olhar um pouquinho na bolsa, na mochila, pode ter alguma coisa. Então esse texto nos fala que ele nos mostra o milagre do Mestre Jesus, mas também a sua provocação profética, missionária para a partilha. A sua provocação social, seu apelo de justiça social. Olha, dê vocês mesmos de comer. Então Jesus não quis resolver tudo na base do milagre, mas ele quis provocar uma reflexão mais profunda. Até porque o milagre tem um sentido também da fé, e aqui ele prefigura a Eucaristia. Os detalhes aqui do texto
toma o pão, dá graças, olha para o céu, distribui, a multidão é organizada na grama. Então, toda uma ritualidade, toda uma liturgia aqui, que de certa forma prefigura a liturgia cristã, ela é envolvida aqui, ela é preparada nesse texto. Depois, né, essa multidão, eram 5.000 sem contar mulheres e crianças, ou seja, a multidão, a humanidade, a comunidade de fé, a igreja, a Eucaristia como alimento do povo, da multidão, né, o próprio Senhor que alimenta o seu povo. Então, nesse texto nos ajuda a pensar assim, depois do encontro com Jesus, ninguém fica com fome, né? O Senhor não despede o seu povo com fome, eles não saem famintos. De um jeito ou de outro, a multidão sai alimentada, seja pela sua palavra, seja pelos seus sinais miraculosos, né? Seja mais adiante pela Eucaristia. Então, encontrar-se com Jesus, mesmo ele cansado, mesmo ele querendo se retirar, é sempre para nós uma oportunidade de nos alimentar da sua presença. Então, Jesus não nos deixa vazios. Encontrando-se com Cristo, fica vazio quem quer. Jesus não nos deixa com fome. Jesus não nos deixa na vida vazia sem sentido. Ele nos alimenta. E esse Deus que nos alimenta em Jesus nos convoca também à partilha. Partilhar o pão. Curar a multidão. Se compadecer da multidão faminta. Saciar o povo de Deus, da palavra, da misericórdia pastoral, mas também partilhar o pão, dar-lhes vós mesmos de comer, é o que o Senhor nos pede, né? Então, que o Senhor nos inspire aí na partilha de cada dia dos dons do saber, da instrução, do pão material, do que temos e do que somos. Se você gostou, escreva aí nos comentários, deixe aí sua curtida, seu joinha, compartilhe aí com quem você gosta e tenha um dia cheio do amor de Deus.